E eu queria começar perguntando, né, sobre essa pesquisa, porque às vezes a gente pensava no emocional, só que agora as pesquisas estão falando que afeta o físico. Eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre essa questão do físico, porque a gente vai acabar falando de tudo mesmo. Bem, dizem que aquilo que a boca não consegue falar, o corpo expressa. Né? Então é fato que se nós não conseguimos colocar em palavras nossas emoções, Sim, elas vêm de outra forma. Não? Então é muito comum, né, nós adultos nos expressarmos assim, né? Tô sentindo um vazio enorme, sim, uma coisa que não tem sentido, aí dispara a comer para ver se cobre o vazio, dispara a comprar. Né? Quer dizer, é uma expressão física, na verdade, de um sentimento que está ali embutido, de uma angústia, de uma ansiedade. E nas crianças não é diferente. Né? Então, muitas vezes, no convívio até da escola, sim, a gente percebe uma dor de cabeça, né? E é muito comum as escolas usarem, às vezes, uma estratégia paliativa. sim. Né? Nós vamos ali buscar um H2O que funciona muito bem, né? Poderoso. Toma aquela água rapidinho. Às vezes né? não tem nada, mas... Como diz, não é que não tenha nada, tem. Muito sentimento embutido, às vezes uma carência, uma necessidade de ser ouvido. Não, eu falo às vezes até um placebo, não é nem um remédio. Não, remédio mas não. Né? Você demonstrou um carinho, um afeto por ela e ela tomou e melhorou. Melhorou. Né? Eu acho que tudo que é corpo a gente tem que tomar cuidado, né? Sem dúvida. Porque pode ter algo embutido ali que a gente não está reconhecendo no momento. Né? Mas é importante a gente entender que o nosso corpo vai expressar, né, as nossas ansiedades, as nossas angústias e os nossos medos. Né? Então é bom, como diz, dar acolhida e investigar. Né? Eu acho muito interessante, aí eu quero perguntar para o senhor, doutor, porque normalmente quando as pessoas elas têm dificuldade, você indica para terapia, e aí normalmente o terapeuta, dependendo, ele vai indicar para o psiquiatra, porque é um trabalho multidisciplinar. Né? Não adianta somente uma parte, tem que ter um trabalho em conjunto. O que o senhor tem observado com relação a isso, ao afetar e tocar na saúde das pessoas? Hoje as pessoas estão usando mais remédios, né, do que antes, antidepressivos, essas coisas. Conta pra gente. É muito comum na prática clínica, na psiquiatria, a somatização, né? A sintomatologia física. E dentro desse tema da estrutura familiar e das consequências disso na formação do indivíduo, é muito evidente na nossa prática que quando tocamos na questão da formação familiar do indivíduo, sim, o equilíbrio emocional, ele aflora realmente questões físicas muito sérias. Sim, sim. Então as pessoas hoje, elas tendem, de um modo geral, a sentirem mesmo questões físicas em função de alterações emocionais. Porque o ser humano é corpo, alma. Isso. E espírito, né? E dentro dessa formação cognitiva que vem desde a infância, é muito importante que o indivíduo seja abordado do ponto de vista físico e psíquico. Sim. Né? E dentro da psiquiatria, que a gente vê essas duas coisas se unindo de forma muito evidente, a medicação entra num patamar importantíssimo. Sim. Né? Porque o cérebro que comanda tudo é um órgão que funciona à base de transmissões neurológicas, sim, né? Sim. E a medicação visa equilibrar e ajustar funções bioquímicas nesse aspecto. Tem até uma pergunta que chegou aqui, e vai mandando mesmo, gente. O WhatsApp está aqui, 319-8402-9756. Aí você põe seu nome, o nome da sua cidade, não vai acabar te expondo, não. A Paz, querida, quando eu era criança, me recordo que até os 10 anos de idade, eu evacuava nas calças, porque eu cresci em um lar com muita briga do meu pai, que bebia muito e era agressivo com a minha mãe. Vamos falar sobre isso? Às vezes são várias expressões, né? Agora essa pessoa já cresceu, mas até os 10 anos.
por causa justamente esse evacuar. Pode ser um medo, pode refletir muitas questões, não é? Não, sem dúvida. Uma das evidências do sofrimento da criança é exatamente essa perda do controle dos esfíncteres, né? É fazer o xixi na cama, é molhar a cuequinha, a calcinha, no caso dessa moça. Então, isso mostra como o organismo reage às alterações psíquicas profundas e ao sofrimento da criança, né? E ao sofrimento. Dentro da terapia cognitivo-comportamental, a estrutura de estudo dentro da TCC, ela evidencia que nós, desde criança, nós adquirimos crenças interiores. Sim. E essas crenças são basicamente 3, que é a do desamor, do desamparo e do desvalor. Se o ambiente familiar não constrói uma estrutura psíquica favorável em que a criança tenha minimamente possível os reflexos dessas crenças, ela vai sofrer. Sim. E sem dúvida nenhuma que isso vai repercutir na sua vida para toda a sua história. Né? Entendi. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.